Você sabe o que é a periodontia? É a parte da odontologia que estuda e trata as gengivas e os ossos. E para nos falar um pouco sobre periodontia, limpeza e clareamento dentários, vamos conversar com o Dr. Eduardo Gurkevich. Dr. Eduardo, qual é a sequência comum de um tratamento estético num paciente? A primeira coisa que a gente faz é verificar com o paciente o que ele quer, qual é o objetivo dele. A gente faz um planejamento, depois a gente coloca o paciente na cadeira, faz para ele uma profilaxia, como vocês estão vendo as imagens que a gente está fazendo, uma limpeza para o paciente. Ao concluir essa limpeza, a gente faz daí uma sequência de clareamento, que também vocês estão vendo as imagens do clareamento. Geralmente são 3, no máximo 4 sessões do clareamento, que é uma sessão por semana. Aí, quando o paciente já está totalmente satisfeito com o clareamento, a gente passa a fazer as restaurações que forem necessárias. Tem caso que não tem necessidade de fazer restauração, é só clarear e está resolvido. Tem caso que tem que fazer restauração por resina e muitos até uma faceta, uma jaqueta de porcelana. Então, a gente faz, antes de começar o tratamento, a gente vê tudo o que é necessário, planeja com o paciente e executa o trabalho. Como eu falei, casos com 3, 4 sessões estão prontos e tem casos que levam um pouquinho mais. Mas tudo tem uma sequência para chegar no final ficar de acordo com o que o paciente quer. É claro que todo mundo quer ter dentes bonitos, mas muitas pessoas têm até como necessidade profissional manter os dentes sempre bem branquinhos e bem brilhantes. Quanto tempo dura esse tratamento estético? Depende dos hábitos alimentares da pessoa e da higiene, mas a média é de 3 a 5 anos. Pode um pouco mais, mas tem gente que, por exemplo, fuma muito, toma café preto, chá, não cuida muito com a higiene, daí em menos tempo. Mas a média, vamos pôr assim, 5 anos com tranquilidade. Depois ele só refaz o clareamento novamente e continua branquinho de novo. Um dos problemas bastante comuns é o sangramento da gengiva. Algumas pessoas têm esse sangramento na hora de usar o fio dental ou mesmo durante a escovação. Por que acontece esse problema, doutor Eduardo, e como tratá-lo? Por que acontece? Geralmente o sangramento é devido à placa bacteriana que a gente chama, que ela atinge a gengiva, ela agride a gengiva, a gente chama de gengivite, que é a inflamação da gengiva. Nesse caso, vai usar o fio dental, sangra, vai escovar, sangra, precisa procurar um dentista especialista em periodontia. Esse profissional vai fazer um tratamento, uma limpeza, raspagem, vai orientar o paciente como que ele cuida, e esse sangramento desaparece. Agora, se ele realmente não cuidar, seguir o problema, vai atingir os ossos, que daí ele vai ter com o tempo mobilidade no dente, amolece, que as pessoas falam, aquela doença que amolece dente, a doença que tem problema de sangramento, problema de purulação, e ele perde o dente. Então, por isso que ele tem que cuidar. Sangrou, é um sinal que ele tem que procurar o dentista. E de preferência um periodontista para fazer esse tratamento. Tem como resolver? Tem, desde que seja o mais rápido possível. Agora, um dos problemas mais delicados, a halitose, também conhecida como mau hálito. Doutor Eduardo, quais são as causas desse problema e como é possível tratá-lo? É com o dentista? 90% mais das causas está dentro da boca, que é derivado, por exemplo, placa bacteriana, sangramento, cárie, muitas vezes uma prótese antiga que ela já está também retendo resíduos. E a pessoa muitas vezes não cuida bem a sua higiene em termos de fio dental, escova, ele precisa realmente fazer essa higiene sempre após as refeições. Ele precisa fazer a limpeza da língua, que tem raspadores próprios de plásticos que raspam a língua. Então, toda uma higiene que tem que ser feita após as refeições evita o sangramento, evita o problema de halitose, evita uma série de problemas. Agora, se ele não cuidar, realmente ele vai ter essa halitose e que o pior, Adriana, muitas vezes a pessoa não sabe que tem halitose. Era aí que eu ia chegar. É um problema tão delicado que muitas vezes a própria pessoa não percebe, não sabe que tem este mau hálito. E os seus próximos também não têm coragem de dizer. Como então descobrir sozinho se tem mau hálito? É um pouquinho difícil, mas não é impossível. Ele pode fazer o teste da saliva, que ele pega um pouco da saliva e coloca na mão, deixa secar um pouco e daí ele inspira. Ou ele pega as duas mãos e expira e inspira novamente. Ele vai ver, ele sente. Agora, o melhor teste que tem é conversar com alguém da família, ou namorado, esposo, o filho, principalmente criança, que a criança não mente nunca, né? Se pedir para o filho, ele vai dizer. E pergunta, como é que está meu hálito? Claro que de manhã, quando a gente levanta, todos nós temos um pouquinho de hálito. Isso é por causa da noite que diminui a quantidade da saliva e produz. Mas a partir do momento que você levantou, escovou os dentes, tomou um cafezinho, tá? O hálito tem que desaparecer. Se ele mantém durante o dia, é porque você tem um problema na boca. Procura quanto antes o dentista, mas pergunta para a sua família. É melhor alguém falar e você tratar do que as pessoas se afastarem de você.
Mais uma vez, então, está comprovado que bons hábitos alimentares e de higiene e visitas regulares ao dentista mantêm, sim, uma boca saudável. Sim, é lógico que eu sempre falo aos pacientes. O ideal é cada 6 meses, mas, últimos casos, uma vez por ano, faça uma revisão, vai no teu dentista, vê se está tudo bem, percebe você mesmo, se tem sangramento, pergunta para as pessoas como que está o teu hálito, tudo isso é importante. Agora, mais importante de tudo, é prevenir para não precisar tratar. Agora, uma vez que já atingiu, trata e não deixa para depois, porque as pessoas vão deixando, de repente perde um dente, eu tenho um problema mais sério, porque ele foi esperando muito. Doutor Eduardo, muito obrigada. Para entrar em contato com a clínica Dr. Eduardo Gurkevich, o telefone é o 41 30 23 5333.